O sistema de correia dentada banhada a óleo é uma tecnologia que ganhou espaço no mercado com o passar dos anos. Porém, como todo sistema mecânico, um dia é preciso realizar a manutenção. E quando as manutenções começaram a se fazer presentes, a correia dentada banhada a óleo passou a ser uma dor de cabeça. Nesse vídeo, você vai descobrir como funciona a correia dentada banhada a óleo e por que ela não deu certo. Correia é uma cinta de material flexível feita comumente de borracha vulcanizada e camadas de lona. Sua função é transmitir a força de uma polia ou engrenagem para outras. A origem da correia data da Revolução Industrial, onde a demanda por produtos em grande escala trouxe a necessidade de uma produção aprimorada com sistemas mecânicos confiáveis, robustos e duradouros. Assim, as correias foram utilizadas nas indústrias para que o sistema de engrenagens e polias dos maquinários operassem em sincronismo, proporcionando o funcionamento ideal dos maquinários. Ainda, podemos definir as correias como elementos de transmissão que possuem baixo custo envolvido e manutenção mais barata e facilitada. Não é à toa que é bastante empregada nos automóveis. A engenharia automotiva avançou com o passar dos anos, porém, dois sistemas que se mostraram eficientes para fazer o sincronismo do motor são a correia dentada e a corrente. Já a correia dentada banhada a óleo é considerada por muitos um fracasso de engenharia. O primeiro automóvel no mundo a utilizar a correia dentada de borracha foi o Glas 1004, um automóvel pequeno de 2 portas, 4 lugares e tração traseira fabricado pela Hans Glas. A Hans Glas foi fundada em 1883 em Dingolfing, na Alemanha, por Hans Glas, e iniciou suas atividades na construção de máquinas agrícolas. Posteriormente, fabricou motonetas e, em seguida, automóveis. No ano de 1960, um desenvolvedor de produtos foi trabalhar na Hans Glas após ter trabalhado na BMW. Ele desenvolveu um motor de comando de válvulas no cabeçote com um sistema de sincronismo diferente. Ao invés de funcionar por corrente, funcionava por uma correia dentada. O motor possuía refrigeração a água e contava com 992 cilindradas. Ainda era capaz de gerar 42 cavalos a 5.000 rotações por minuto. O protótipo do Glas 1004 foi apresentado no Salão do Automóvel de Frankfurt em setembro de 1961. Já a produção em massa começou em 1962. Em 1966, a BMW comprou a Hans Glas para obter acesso às patentes. Afinal, a solução inovadora de utilizar correia dentada no motor de um veículo chamou bastante atenção, despertando, portanto, interesse na BMW. Após a aquisição da Hans Glas pela BMW, o pouco portfólio de produtos da Hans Glas logo foi extinto, e nos últimos anos de produção, alguns veículos receberam o emblema da BMW e foram chamados de BMW Glas. Já no Brasil, o primeiro veículo a possuir correia dentada foi o Chevrolet Chevette, em 1973. Uma solução que visava proporcionar maior durabilidade acabou se tornando uma fonte de problemas para os consumidores, e tudo teve início com a Ford. Nos anos 2000, a Ford apresentou o motor Duratorq 1.8 TDCi, um motor diesel que equipava veículos na Europa. Antes, esse motor possuía uma corrente que saía do virabrequim até a bomba injetora de diesel e, em seguida, uma correia dentada seca de borracha saía da bomba injetora de diesel e ia para a árvore de comando de válvulas. A solução visava proporcionar menos ruído, redução de atrito, maior durabilidade e desempenho. E dentre esses objetivos, o principal era a vida útil prolongada, ou seja, maior durabilidade, visto que a correia dentada banhada a óleo poderia ser utilizada até 240.000 km. Os materiais empregados na correia dentada banhada a óleo eram a borracha de acrilonitrilo butadieno hidrogenado e, em seu revestimento, o polietrafluoretileno. O uso desses materiais possui a finalidade de garantir resistência química, térmica e resistência ao desgaste. No entanto, na prática não durou bastante. Após a Ford, outras fabricantes usaram a tecnologia da correia dentada banhada a óleo em seus veículos, como a Renault, a Volkswagen e a Chevrolet. No Brasil, o primeiro automóvel a usar a correia dentada banhada a óleo foi o Ford Ka 1.0 de 3 cilindros, mostrado ao público em 2014. Na época, a Ford divulgou que a durabilidade do sistema era de 10 anos ou 240.000 km rodados, o que acontecesse primeiro. Realizando um comparativo entre os tipos de mecanismos para o sincronismo e funcionamento do motor, a corrente metálica tem durabilidade superior a 200.000 km,
porém gera mais ruído. A correia dentada comum possui uma durabilidade entre 60 e 100 mil km e é mais silenciosa e leve. Já a correia dentada banhada a óleo é silenciosa, leve e possui uma durabilidade maior que as correntes. No entanto, na prática, será que é isso mesmo? Se a correia banhada a óleo possui durabilidade maior que a corrente metálica, então por que seu uso não agradou os consumidores? Para entender isso, é preciso tocar em um ponto muito importante: a manutenção do veículo. Teoricamente, basta seguir a manutenção à risca, bem como a recomendação do óleo a ser usado para a correia não ser danificada pelo lubrificante. A troca da correia dentada deve ser feita de acordo com o que estipula a fabricante do veículo. Afinal, é um componente que com o tempo se desgasta e um desgaste excessivo pode fazer a correia arrebentar, o que leva ao assincronismo do motor e assim os pistões podem bater nas válvulas, danificá-las, ocasionar a perda das bielas e, em casos mais extremos, condenar o motor. Então, levar o carro para fazer as manutenções na concessionária ou em um mecânico experiente que segue à risca as recomendações da fabricante já deveria ser garantia de durabilidade do sistema e não ocasionar defeitos. E a intenção é até plausível. Os primeiros proprietários de veículos com a correia banhada a óleo não precisariam se preocupar com a durabilidade dela, devido à alta quilometragem que ela é capaz de suportar. Porém, os consumidores estão fugindo de veículos com correia dentada banhada a óleo. O sistema de correia banhada a óleo coloca a correia em contato direto com o lubrificante, e é preciso que o óleo seja especial para não ocasionar danos na correia. Afinal, ela fica em contato constante com o óleo, até quando o veículo está parado com o motor desligado. Acontece que muitos proprietários de veículos com correia dentada banhada a óleo ao redor do mundo compartilham das experiências ruins provenientes deste mecanismo. Muitos alegam que a correia dura muito menos que a quilometragem estipulada pelas fabricantes. Ainda, mesmo com a utilização do lubrificante recomendado pelas fabricantes, a correia é danificada, soltando detritos devido ao constante contato com o óleo. Esses detritos se acumulam no cárter e obstruem a passagem do óleo para a peneira. Então, é preciso realizar limpezas para que o motor não apresente problemas por falta de lubrificação. Além disso, a temperatura ajuda no desgaste. O óleo atinge uma temperatura em condições ideais entre 80 graus Celsius e 100 graus Celsius. E em motores turbocompressores, a pressão das turbinas também é mais um fator que ocasiona o desgaste na correia. A correia dentada banhada a óleo foi uma solução que visava maior durabilidade, mas na prática se mostrou o contrário. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei e seguir a Carros e Memórias no Instagram. Muito obrigado, até o próximo vídeo.